ligados na reunião e nos conselhos que nós vamos receber através da palestra da nossa irmã Glória, e que possamos estar também pensando, né, nos nossos pensamentos, naquelas necessidades das outras pessoas, dos nossos companheiros, dos nossos amigos, mãe, pai, todos, né, família, conhecidos, porque todos nós temos alguém que está precisando muito de prece, de ajuda, né? Então, que nós possamos estar ligados à leitura e à oração. Dever e trabalho. Compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores espontaneamente, se promove as tarefas consideradas maiores. A câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem encarnece da obra que lhe honorifica a existência desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio, a experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Então, nós vamos agora mentalizar a figura de Jesus, nosso Mestre amado, pedir a Ele que a nossa reunião seja abençoada, protegida pela espiritualidade amiga desta casa, abençoando a cada coração aqui presente, também aqueles que não puderam aqui estar, que estão nos nossos pensamentos, que precisam também de ajuda. E todos os nossos irmãos, seja em casos de saúde, orfanatos, penitenciária, manicômios, enfim, Jesus, todo aquele que está com sua dor física e moral, espiritual. Sabemos, Jesus, que o Senhor não desampara a ninguém, mas o nosso pensamento está ligado a pedido dessas pessoas, dessas necessidades. Então, confiante, Senhor, te entregamos todas essas condições difíceis, todas as criaturas necessitadas, também como nós, e pedimos que a nossa tarde seja de paz, de harmonia, e que as lições trazidas pela nossa irmã Glória possam penetrar bem em nossos corações, para que levemos para a nossa vida esses conselhos, essas ajudas, para que melhoremos diante de nós a cada dia um pouquinho aquilo que precisamos ainda. Também, Jesus, pedimos a tua bênção para a água, para aquela que vai ser o remédio para cada um de nós. Os nomes aqui na nossa caixinha, que todos sejam atendidos por esses espíritos amigos que chegam junto a nós no trabalho da casa. E agradecidos estamos, Jesus, pedindo a tua bênção, a tua paz, a harmonia de cada um de nós para a nossa reunião. Que assim seja. Então, agora, com a palavra da nossa irmã Glória, que vai falar sobre o servo bom. Alô? Agora tá, né? Alô? Bem, eu ia fazer uma projeção, mas a gente não consegui colocar aqui, então não tem problema não. A gente vai, na verdade, eu tinha pensado em fazer mesmo como a nossa missão hoje, a nossa tarefa, é falar sobre uma das lições desse maravilhoso livro aqui, a Boa Nova, que muitos devem conhecer,
que são lições de Jesus, né? Que Emmanuel traz para a gente, Humberto dos Campos, o Espírito Humberto dos Campos, traz para a gente daquele momento em que Jesus veio à Terra. Então são lições valiosíssimas, né? A Boa Nova é exatamente aquele momento em que as pessoas viviam às vezes muito perdidas, né? Sem uma fé tão robusta, né? Naquela época eles eram controlados pelos romanos, os sacerdotes eram muito rígidos, né? Eles eram apegados a rituais religiosos. E aí veio Jesus, de alguma maneira, ameaçando aquele poderio, né? Aquele poderio dos sacerdotes, dos romanos, porque ele veio trazer o reino. E eles ficaram muito ameaçados. Que reino é esse que vai destituir o nosso reino? Mas a gente sabe que o reino de Jesus, o reino de Deus, não tem nada a ver com a materialidade de nós humanos. Não tem nada a ver, né? Jesus veio justamente para nos orientar e mostrar que existe um espaço, um cenário, um lugar que pode ser acessado por todos nós, quando estamos em sofrimento, quando estamos em angústia, quando estamos em dificuldade, que esse lugar pode ser acessado quando a gente procura a espiritualidade, quando a gente procura se espiritualizar. Nessa sexta-feira ainda, a gente fez uma pequena... a gente faz às vezes, toda sexta-feira, a gente tem o Evangelho no Lar, né? Cada dia uma pessoa dá um Evangelho de 20 minutos. Então a gente pede para as pessoas colocarem a água para a espiritualidade magnetizar, a gente faz uma prece, faz uma mensagem, faz uma prece pelos doentes, pelos necessitados. E aí, justamente nesse dia, foi interessante porque a mensagem do Jesus no Lar era justamente, às vezes a gente olha uma pessoa carrancuda, grosseira, que é agressiva com a gente, mas a gente não sabe o que está dentro daquela pessoa, né? E eu achei engraçado que exatamente naquela semana eu tinha sido assediada por duas pessoas que tinham sido um pouco grosseiras comigo, e eu saí assim meio impactada. Depois eu pensei assim, talvez essa pessoa não esteja bem, né? E é isso que a gente tem que buscar compreender o que está por dentro, às vezes daquela cara amarrada, às vezes daquela carcaça carrancuda, daquela maneira de ser agressiva com a gente. E aí Jesus veio justamente para nos ajudar a nos conectarmos, sintonizarmos mais ainda com esse mundo espiritual. Porque esse mundo espiritual, que são os nossos espíritos protetores, que é Deus nosso Pai, que é o nosso anjo guardião, que é toda a espiritualidade que torce por nós, e ela existe verdadeiramente, não é uma ficção, não é alguma coisa, produto da imaginação de uma pessoa ignorante. A gente sabe que ela existe, e existe para nos esclarecer e consolar as nossas dores. Ontem mesmo a gente estava com um casal que perdeu um filho com 20 e poucos anos. Estava para se formar em Direito e de uma hora para outra ele estava num churrasco. É isso que eu digo, né? A gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora. Estava num churrasco, caiu, bateu com a cabeça, e depois tinha hidrocefalia, ficou 20 dias na UTI e depois veio a falecer. Mas a gente vê como esse casal já era mais ligado à questão espiritual, como doeu. Claro que dói. Imagina você perder um filho com 20 anos. Imagina às vezes uma criancinha de 1 ano, criancinha pequena. Mas um filho com 20 anos é uma dor muito grande. Estava para se formar em Direito. Mas a fé deles os sustentou. A fé deles de que existe de verdade no plano espiritual as pessoas que morrem no corpo físico,
estão no plano espiritual e continuam lá a sua jornada evolutiva, aprendendo, estudando, essa certeza que a gente tem aliviou a dor deles. Não deixou de doer, porque, claro, a gente ama uma pessoa, a gente em geral quer que ela fique pertinho da gente, não é? Mas a espiritualidade tem razões que a gente às vezes desconhece. Estava na programação espiritual desse rapaz de 20 anos desencarnar daquela maneira. E foi isso que esse casal conseguiu entender. Que estava na programação espiritual desse rapaz desencarnado. Essa lição de sexta-feira falava assim: às vezes a pessoa é grosseira, agressiva, mas um estava com a filha morta em casa, o outro tinha perdido todos os seus bens, estava na penúria financeira, o outro era demente. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender a olhar o outro por esse prisma espiritual. Às vezes, quando o outro é agressivo com a gente, quando o outro é grosseiro, ele está passando transtornos internos que às vezes a gente desconhece. E a gente costuma julgar. E o julgamento é uma ignorância. O julgamento é uma ignorância nossa. Quando a gente julga, nossa, aquela pessoa está se comportando daquela maneira, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa me fez aquilo, é uma ignorância o nosso julgamento. E nós, a grande maioria de nós, não estou falando todos, mas a gente tem a tendência de julgar e condenar. O que é uma perda de tempo, porque a gente tem que se preocupar mais com a nossa vida. A gente tem que se preocupar com o nosso bem-estar, com a nossa harmonia íntima. E não ficar olhando o outro para muitas vezes a gente se engrandecer perante o outro. Se achar melhor do que o outro. Eu sou melhor do que ele, porque eu não faço isso. Eu não faço isso, mas talvez eu faça aquilo. Eu não faço isso agora, mas eu posso já ter feito isso no meu passado espiritual. Então, nenhum de nós temos o direito de julgar quem quer que seja, independente do comportamento daquela pessoa. É isso que Cristo veio nos ensinar. Naquela série The Chosen, que alguns devem ter visto, alguns acharam o início meio monótono, mas depois ela engata e é muito bonita. Tem momentos preciosos. Maria Madalena, ela era uma obsidiada e ela tinha uma vida leviana em termos de sexualidade, mas ela estava obsidiada. Ela tinha uma fragilidade e os espíritos se aproveitavam da fragilidade dela para induzir ela a atos vergonhosos. E aí, quando ela conhece o Mestre, quando ela conhece Jesus, a vida dela muda. Ela vira uma das maiores seguidoras de Jesus. Eu fico até arrepiada quando eu lembro disso, porque ela foi uma das pessoas, das poucas pessoas entre os discípulos de Jesus que estava lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado. Os outros... E é isso que a gente tem que se aproximar para a gente conseguir entender. Os discípulos não eram perfeitos também. Eles não eram perfeitos. Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus fala, inclusive nessa série. Ele fala assim: e aqui todos nós somos escolhidos. Somos discípulos de Jesus. A gente veio aqui ouvir a palavra de Jesus. A gente veio ouvir a palavra da espiritualidade à luz da doutrina dos espíritos. E aí Jesus fala para cada um de nós, quando ele falou assim, para aquele discípulo que estava reclamando de um outro discípulo, que estava tendo uma atitude que ele não concordava, Jesus vira para ele e fala assim: eu chamei cada um de vocês por uma razão. Eu chamei cada um de nós aqui, somos diferentes, nós não somos iguais. Eu sou de uma maneira, Maria Luísa de outra, com
Consola-te. Cada um de nós é diferente e a gente tem que aprender a conviver com o diferente. Um é mais rígido, o outro é mais livre. Um é mais flexível, o outro é mais endurecido. Temos isso aqui no movimento espírita ou não temos? Temos, e muito, porque a gente veio aqui, gente, para se tratar, para tratar as nossas dores internas, para tratar as nossas perdas afetivas, para tratar coisas que às vezes a gente não consegue entender, que aportam na nossa vida, e a gente precisa entender essas adversidades à luz da doutrina dos espíritos, porque nada que nos acontece, vou repetir, nada do que nos acontece à toa, nada, tudo é programado, a não ser que a gente procure uma diversidade, né? Às vezes eu tenho, sei lá, tenho um carro, tenho o hábito de beber exageradamente, pego o carro em alta velocidade, eu vou estar agilizando a minha desencarnação. Mas se a gente caminhar relativamente como foi programado, a gente vai desencarnar na hora certa. Assim como os nossos filhos, como os nossos irmãos, como os nossos pais. Então, a gente às vezes tem a tendência, e é isso que eu vou falar aqui hoje. A gente, como discípulos, nós temos a tendência de julgar, porque nós ainda somos ignorantes. Os discípulos não eram espíritos perfeitos, eles julgavam porque às vezes ignoravam e estavam encarcerados na própria verdade. Eles achavam que aquela maneira deles pensarem era certa. Só que eu também tenho uma maneira de pensar que às vezes eu acho que é certa e nem sempre é certa. Então, eu vou começar a ler e a gente vai falando, né, um pouco sobre essas questões hoje eu vou falar sobre o número 23 desse livro aqui, A Boa Nova. Tá? Então, nesse primeiro parágrafo, ele diz assim, Humberto de Campos diz assim: Jesus muitas vezes era obrigado a intervir nas contendas dos discípulos, porque um achava uma coisa, o outro achava outra, cada um achava uma coisa. E ele, né, tinha que botar as regras, o que é, o que não é. Mas, num determinado momento, ele percebeu que era melhor ir deixando eles pensarem sobre aquilo, refletirem sobre aquelas questões, em vez de ele ficar intervindo. E foi assim. Então, olha só, Tadeu, que era um dos discípulos, parecia querer impor aos assistentes as pregações. Ele achava que todas as pessoas deviam entregar todos os bens aos necessitados. Todos os bens. Então, alô? Então ele achava. Alô? Ele achava que a gente devia entregar todos os bens aos necessitados. Isso está dentro. Filipe não vacilava em concordar que ninguém deveria possuir mais do que uma camisa. Quantas camisas vocês têm? Eu tenho uma. E eu sou minimalista. Você sabe o que é ser minimalista? Né? É uma pessoa assim, eu compro uma coisa, eu vejo no armário o que eu não tenho e dou. O que eu não uso mais e dou. Eu acho que isso é bacana, porque energia parada é energia parada também dentro da gente. Então a gente às vezes tem um monte de coisas que a gente não usa. Então é interessante a gente começar a refletir sobre o uso que a gente faz sobre as coisas, né? Sobre o uso que a gente faz das coisas. Aliás, tem um outro documentário também que é interessantíssimo, é Conspiração Consumista, que fala sobre esses materiais. Roupa é uma coisa absurda que tem no mundo. Celular. E eles dizem que tudo é descartável, nem tudo é descartável. E isso vai poluindo o meio ambiente. Mas isso não é o cerne da nossa questão aí. Então ele achava, né, Filipe achava que a gente só devia ter uma camisa, né, ou duas no máximo, lavava uma, secava e usava outra.
não constituindo uma obrigação tudo dividir com os infortunados. E a gente pensando bem, a gente tem o supérfluo. Né? A gente pode até querer ter mais, mas a gente tem o supérfluo. Né? Privando-se cada qual do dispensável à vida. Levi fala assim: os abastados que choram, existem abastados que choram na coletoria de Cafarnaum como miseráveis mendigos. O que ele estava dizendo? Que existiam pessoas muito bem de vida que ficavam chorando os impostos. Aí é uma outra reflexão para a gente. Quantas pessoas soneram os impostos? Né? E os impostos, é claro que a gente sabe que a gente não vive em governos tão honestos assim, a gente tem que orar para os governantes esclarecerem suas mentes para fazerem o que devem fazer, né? Mas os impostos servem para algumas coisas. Servem para iluminação pública, para pavimentar as calçadas, as ruas que a gente anda. Então os impostos têm sua serventia, né? Mas ele achava que, e ele via que muitos ricos, né, sonegavam os impostos, já naquela época. Olha só como é que as coisas continuam, né? Jesus veio há mais de 2000 anos e a gente continua com os mesmos problemas. Então, e eles buscavam se eximir dos impostos. Alguns eram proprietários de terras, né, e ficavam abusando da caridade pública. Aí Simão vira e fala assim, Simão Pedro: tudo isso é verdade, mas Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos, e não é por essa razão que deveremos abandonar os realmente desamparados. Então, mesmo com todas as dificuldades, quando a gente tem uma dificuldade de saber para onde que a gente deve ir, o que ele está falando aqui? Deus nos inspirará sempre. Através da prece, a gente consegue essa sintonia, a gente consegue essa conexão com um plano espiritual para saber o que a gente deve fazer. Tá? Levi, né, que era Mateus, né, era um pecador, era considerado um pecador também, porque ele era cobrador de impostos e os impostos eram abusivos mesmo. Né? Ele era judeu, mas abandonou a sua profissão para seguir Jesus. Né? Então, ele não se dava convencido. Ele também era uma pessoa julgadora. Né? E ele fala assim: existem falsos mendigos. É preciso considerar que a palavra de Deus nos tem vindo pelo Mestre, que nunca se cansa de nos aconselhar a vigilância. Então eles estavam aqui, estavam num embate, né? A gente ajuda os pobres, não ajuda os pobres. Tem uns que se fazem de pobres, mas não são pobres. E aí ele continua, né? Filipe continua, acreditando que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino dos céus. E aí, às vezes, nós temos sim preconceitos. Preconceitos contra ricos, preconceitos contra pobres, preconceitos contra pretos, preconceitos contra pessoas feias, preconceitos contra... enfim, nós guardamos dentro de nós preconceitos. Oi? Com branco também, em alguns lugares. Não, mas o que a gente já te convida é que, como a população foi muito massacrada em alguns lugares, né, então, de alguma maneira, a gente precisaria ser solidário com eles, porque sofreram muito. Mas com os brancos também existe preconceito. Então, qual é o ponto principal disso? A gente olhar para dentro da gente e ver qual é o nosso preconceito. Eu tenho preconceito contra o branco? Gente, que coisa estranha. Nossa, todos os brancos são de um jeito. Todos os pretos são de um jeito. Todos os ricos são de um jeito. Gente, a gente precisa acabar com os nossos preconceitos. Porque aí a gente julga, condena e a sociedade continua perpetuando injustiças. Né? Então ele diz isso. Aí
Jesus não participava mais dessas discussões, mas sentia dúvidas no coração dos discípulos, mas deixava eles entregues aos seus próprios raciocínios. Deixa eles lá, elucubrando. O que é melhor fazer? Um publicano, e aí é o cerne da nossa questão de hoje, um publicano muito abastado, muito rico, que era o Zaqueu, porque era o cobrador de impostos, ele servia a Roma. E Roma era muito cruel, era uma lei dura, era um militarismo extremamente rígido. Saía matando quem eles achavam que podia contrariar os interesses deles. Roma daquela época era assim, né? E ele era um cobrador de impostos. E Roma extorquia realmente muitos impostos das pessoas, né? E o Zaqueu, os cobradores de impostos eram odiados e rejeitados pela maioria da população, né? A população lá de Roma. E aí apareceu uma pessoa super abastada, que era um tal de Zaqueu, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, ele ouviu dizer que Jesus ia passar naquele lugar, e ele era um pecador, ele era um cobrador de impostos, ele sabia que eles extorquiam o dinheiro dos mais pobres, tá? E mesmo assim, ele, curioso da figura de Jesus, ele quis se aproximar de Jesus. Aí ele foi, se aproximou de um círculo, que é uma árvorezinha, e ficou ali esperando que Jesus ia passar naquele lugar. E aí, esperando, daqui a pouco vem a comitiva de Jesus, passando, né? E Zaqueu, embevecido com a figura de Jesus que estava se aproximando. E aí, o que acontece? Jesus olha para ele, Jesus do lado, cercado por aquela multidão, e vira e fala assim: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu necessito da tua hospitalidade, da tua companhia. O que os discípulos fizeram? Se os discípulos achavam que os ricos, né, eram todos condenados à prisão perpétua espiritual, né? Os discípulos achavam isso, né? E achavam que realmente é muito difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eles ficaram surpresos com aquele convite de Jesus. Por que Jesus chama esse cara, que é um rico, para estar na casa dele? Que coisa estranha. E aí ele desceu, abraçou Jesus e ordenou que todas as providências fossem necessárias acontecessem para que ele pudesse ser recebido com a sua comitiva lá na sua casa. Então Zaqueu preparou tudo para receber Jesus com os discípulos. E aí eles foram recebidos na casa de Zaqueu com muita alegria. E aí perguntaram a Filipe: não se tratava de um rico que devia ser condenado? E Simão Pedro perguntou: como justificar isso, se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Aí, o que acontece? Jesus, tocando-lhes as fibras mais íntimas do Espírito, começou a falar. Eles sabiam que Jesus não perdia nenhum ensejo para ensinamento. Então, naquela passagem em que Zaqueu, aquele pecador, foi chamado por Jesus para estar com os seus discípulos, eles começaram a questionar Jesus: Senhor, é verdade que tenho sido observado? Isso é Zaqueu já falando. Sabendo que o mestre não perdia ensejo de condenar as riquezas criminosas, o publicano esclareceu: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovada, porque ele era mesmo. Mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam na vida. Compreendo aqui que havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei muitos serviços de criação de animais e cultivos até de Jerusalém. Muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso da vida. Então, nesse momento, é isso que a gente tem que entender. Todas as pessoas podem se transformar. Ele era um pecador. Ele
ele era um cobrador de impostos, extorquia as pessoas, mas em algum momento da vida dele, ele percebeu que ele estava caminhando de uma maneira equivocada e que ele precisava transformar a vida dele. Então, há alguns anos, como ele diz, né? Desde muitos anos ele vem buscando essa transformação. Assim como nós também erramos. E a gente também vai fazendo a nossa transformação. Então, alguém que condena a gente, alguém que julga e condena, não sabe que a gente pode se transformar. Eu costumo dizer que a gente não deve nunca encarcerar a pessoa numa coisa de que ela nunca vai se modificar. Nunca e sempre são palavras muito complicadas, né? Ele nunca vai se transformar, ele sempre vai ser assim. A gente bota um ponto de interrogação, porque quando a gente olha os fatos da vida, a gente percebe que as coisas não são assim. Né? E aí eles continuam o diálogo com, inicialmente, Jesus falando: abençoado seja o teu esforço, porque não é difícil a gente mudar. Eu acho muito difícil mudar meus hábitos ruins. Pessoalmente, eu acho muito difícil. Zaqueu ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servir. Olha que legal. Isso é uma reflexão, como a gente trata às vezes o funcionário subalterno da gente. Uma pessoa que às vezes aparentemente tem menos recursos que a gente, trabalha para a gente. Como é que a gente está trabalhando, está tratando essas pessoas? E aí, quando